Sejam bem-vindos! Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax. Você pode assistir através do Facebook Max Cardiomax e pelo YouTube Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café Cardiomax ele que estudou na Escola Municipal João 23, na Escola Estadual Santo Antônio de Santo Antônio do Planalto, no Colégio La Salle, cursou Faculdade de Filosofia no Instituto de Filosofia Berthier de Passo Fundo, Faculdade de Teologia e Ciências Humanas ITEPA, em Passo Fundo, pós-graduação em Espiritualidade e mestre em Teologia Sistemática com ênfase na prática pastoral. Trabalhou nas paróquias de Itapejara, Catedral Nossa Senhora Aparecida, Seminário e Santuário Aparecida de Passo Fundo e atualmente na Igreja Matriz Bom Jesus de Carazinho. Com família natural de nossa cidade e atualmente há 6 anos atuando neste município, ele é filho de Ivaríssimo Daniele e Solange Maria Daniele. Estou falando do padre Mateus Daniele. Ele será entrevistado pela jornalista Ana Maria Leal. O nosso Café na Cardiomax, nesse episódio, conversa com o padre Mateus Daniele, há 6 anos integrando a comunidade de Carazinho, de família natural da cidade de Carazinho, e que vai conversar um pouquinho sobre assuntos do cotidiano e assuntos que talvez vocês ainda não tenham conhecimento sobre os pensamentos, a vida. Padre Mateus Daniele, é um prazer recebê-lo nesse Café na Cardiomax. Bem-vindo! Obrigado, Ana Maria. Obrigado àqueles que participam desse momento de conversa, entrevista, falar sobre o Mateus. O cidadão, o homem. Cidadão Mateus, a pessoa Mateus. O filho. O filho, E também o padre, porque faz tudo que envolve o meu ser, né? Quem eu sou. E quem é que predomina de todos esses perfis aí dentro? Predomina muito o Mateus. Quem é o Mateus? Mateus é filho do seu Ivaríssimo e da dona Solange Daniele, e eu sempre me identifiquei muito com essa ideia de quem eu sou, aquele que foi criado para ser assim. Então, às vezes a gente chama, senhora, né? Não me chama de senhora, mas eu fui criado para chamar as pessoas de senhora, senhor, senhora, né? Então eu trago comigo muito, Ana, essa ideia de quem eu sou e quem eu fui criado para ser. Então, assim, desde a questão de escolaridade e família, a minha convivência com os meus pais, com os meus familiares, porque eu convivo muito com a minha família como tal. Nossa família é grande e, como boa família, um se mete na vida do outro, né? Então eu tenho muita influência de quem eu fui criado para ser o Mateus. E eu consigo entender bem isso, sabe? Então, claro que quando é um padre Mateus atuando, celebrando, administrando alguma coisa da paróquia, atendendo uma pessoa, é o padre Mateus, mas ele é padre Mateus, mas ele não deixa de ser Mateus. Sim. Então, o meu modo de ser padre também significa quem eu fui criado para ser como pessoa. E foi criado para ser um padre? Há um conflito ali de vontades? Não, a minha mãe não queria que eu fosse padre. E como que aconteceu isso? Eu decidi que eu ia entrar para o seminário quando eu estava concluindo o ensino médio. Até então, eu tinha a vida na escola, eu estudei aqui em Carazinho, comecei com escola pública, escola João 23. Depois, meus pais, por causa do trabalho, foram morar em Santo Antônio do Planalto. Então nós moramos lá em Santo Antônio e eu estudei na escola lá, escola estadual. E depois, então, no ano 98, a gente retornou para Carazinho e eu vim estudar no La Salle. Então, eu comecei a estudar no Colégio La Salle, mas sem vínculo religioso algum. O que eu tinha de vínculo religioso era um trabalho muito forte com a comunidade paroquial. Eu trabalhava pelo CLJ, catequese. A gente teve um envolvimento muito forte no tempo que eu participava do
curso de liderança juvenil na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Carazinho. E ali foi despertando, sabe, liderança, o gosto pelo violão, por cantar, por trabalhar com as pessoas, cantar na missa. E eu sempre via que tudo esbarrava no padre, né? Assim, tipo, o padre. E chegou um ponto em que, poxa, será que é para mim isso, né? E então, na época, o pároco da Fátima era o Padre Hélio. O Padre Hélio que agora está saindo daqui de Carazinho de novo. Então, esse meu encontro com a minha vocação se dá no universo do trabalho comunitário, né? Então, trabalhando na comunidade, fazendo o meu papel como jovem na igreja. E aí, então, começou a conhecer as coisas, me informar sobre como é que era. E, então, no ano de 2002, eu entrei no seminário, mas contra a vontade da minha mãe. Que idade? Eu tinha 17 para 18 anos, como eu faço aniversário na metade do ano, né? Então, então a mãe achou que não era isso, que era fuga. Fuga de quê? Fugir para sair, para que eu pudesse me libertar deles, sabe? E era? Não. Se fosse para isso, eu não teria conseguido fazer o percurso, o caminho. Porque se é só uma questão pessoal, você não persiste, né? Então, várias vezes eu vinha para casa e ela dizia, se precisar aqui ainda é teu lugar, né? Então, assim foi indo, mas depois ela foi percebendo que não era, que aquilo que eu estava fazendo era com gosto e que aquilo estava me deixando feliz. Então, eu me dediquei, todo o tempo do seminário foi um tempo de muita dedicação e ela percebeu isso. Então, chegou o ponto em que ela não falou mais a respeito. E o meu pai não. O pai sempre ficou muito contente com a ideia, sempre foi muito apoiador do seminário. Eles também foram muito presentes na minha caminhada formativa, como eu estudei em Passo Fundo, então o seminário, a visita deles era sempre muito frequente no seminário, iam lá visitar. A gente tinha um bom relacionamento com os colegas também, os pais dos colegas, então era muito bonito isso tudo. Então, quando eu comecei a estudar e fazer o meu caminho, eu também me encontrei nisso, né? Especialmente no estudo da filosofia, porque eu passei por filosofia e teologia. Filosofia foi muito difícil, assim, a faculdade de filosofia é uma faculdade muito ampla e a gente tem que sempre dizer o que os outros disseram, né? Até hoje o mundo do conhecimento nosso é reprodução, muitas vezes, do que outros já pensaram. Então, é estudar toda a história da filosofia, ética, estética. Então, algumas coisas eu me identificava, gostava, outras não. Gostei muito de filosofia política, depois meu TCC foi na área da filosofia política. E depois, com o fim da filosofia, a formatura do curso de filosofia, né, graduado em filosofia, então comecei a teologia. Aí sim, eu comecei a caminhar sobre aquilo que eu conseguia sentir. Isso é ser padre, né? Esse estudo, essa forma de viver, a pastoral, o acompanhamento na comunidade pastoral. Tudo isso, não, é isso mesmo que eu quero. Foi simples, foi fácil, não foi? Estudar, como toda e qualquer faculdade, tem os seus desafios. Sim. Eu me lembro que a gente estava no seminário em Passo Fundo em 12 estudantes, primeiro, segundo e terceiro ano de teologia. Todos nós tínhamos os trabalhos para fazer, as sínteses para entregar, e nós tínhamos 2 computadores. Então a gente tinha que acordar de madrugada para fazer escala, para poder digitar os trabalhos, fazer as sínteses, cumprir as tarefas, entregar, né? Então cumprir com o nosso papel de estudante, mas ao mesmo tempo tinha o seminário, a vida de seminário
para dar conta, tinha as coisas para fazer. Então foi um tempo muito intenso, Sim. O meu tempo de formação seminarística. E inclusive com um estágio pastoral no ano de 2008, quando entre o terceiro e o quarto ano de teologia me foi solicitado o estágio pastoral no Seminário Sagrado Coração de Jesus Itapera, onde estudavam os meninos do ensino médio. Então eu acompanharia os meninos do ensino médio e ajudaria naquilo que fosse necessário no seminário. Então o seminário tinha muita vida rural, tinha as vacas leiteiras, então o Mateus ia para a estrevaria, o Mateus... Foi uma novidade na sua vida? Era tudo novidade, era tudo muito novidade. Mas foi um tempo muito rico, assim, 2008 foi um tempo de fato dizer, não, é assim, essa é a vida que eu quis para mim. Então, esse é um pouco o percurso de quem o Mateus foi até o dia em que ele se tornou, então, o Padre Mateus. E o Padre Mateus está na comunidade de Carazinho nesses 6 anos, tem 37 anos de vida e começou muito jovem, 17 anos, para fazer essa escolha, não é? Essa tentativa. Naquele momento já tinha tido namoro, já tinha tido uma vida assim de um adolescente do dia a dia, que a gente vê com normalidade, de ter relações, porque algumas pessoas, eu pergunto isso porque algumas pessoas dizem, se tornou padre porque teve uma frustração amorosa. Como é que foi o adolescente Mateus nos relacionamentos? Houve relacionamentos, não houve? Um namorico de adolescente, vamos dizer assim, não foi aquela coisa, nossa, né, que namoro intenso, até porque eu tinha 16 para 17 anos, enfim. Coisa de adolescente mesmo, no grupo de jovens ali, mas pude manifestar os sentimentos, afeto, dar e receber carinho, isso sim. Eu sempre fui uma pessoa de fácil comunicação, então eu sempre gostei muito de me comunicar, de fazer essa área de comunicação, também era o meu sonho, era o extinto curso Rádio, TV e Vídeo da UPF, né? Então, nossa, que sonho poder dizer boa noite no Jornal Nacional. Então, sempre gostei de comunicação e eu também encontrei no Ministério Ordenado uma forma de exercer essa comunicação. Então, eu sempre fui muito expansivo, muito feliz, muito faceiro. E então eu pude fazer a experiência do afeto. Eu não fui para o seminário com 14 anos, como alguns foram, né? Eu fui para o seminário já mais maduro, então 17 anos. Então eu já tinha feito uma experiência, inclusive familiar, bastante longa, né? Fiquei com o pai e a mãe até ali. Mas também eu sempre fui muito caseiro. Eu sempre fiquei muito em casa, sempre ficava muito com a minha mãe. Então, o meu lugar de sair era para o grupo de jovens e para o CLJ, né? E com as pessoas que estavam no CLJ. Então, eram as jantinhas, mas as jantinhas eram aonde? Eram em casa, na casa de um, na casa do outro, sempre sob o olhar dos pais, né? Então, era a gente... E não reclamo disso. Sim. As poucas vezes que a gente saiu foi no carnaval ou na Beer, quando começou a tal da Beer Site, Hangar 18 na Bia, né? Então poder ir pro show, meu Deus do céu, era um negócio, né? Mas depois a gente voltava todo caminhando, voltava para casa caminhando, atravessava a avenida, né? Da Bia Site até lá onde moram os meus pais, e ia todo mundo conversando, dando risada, caminhando, ia todo mundo junto, deixava primeiro as meninas em casa, né? Depois os meninos iam e tal. Então, foi um tempo de amizades muito bonitas e que essa ideia do foi padre por frustração amorosa não chega lá. Então é a mesma coisa dizer que foi para o jornalismo porque não conseguiu ser médico. Não conclui jornalismo, ou se conclui a faculdade de jornalismo, termina a faculdade e vai botar uma banquinha de cachorro quente, né? Então tem muito disso.
Claro que quando a gente tem um sonho, a gente vai atrás, a gente busca e ao mesmo tempo a gente vai se dando a conhecer nesse caminho, né, Ana? Você decide pela tua profissão, pela tua formação acadêmica. No primeiro semestre da faculdade você vai ter normas técnicas, ABNT. É um saco isso. Mas toda a faculdade vai ter uma disciplina de normas técnicas para apresentação de trabalhos. Tem aquele professorzinho que vem com o livrinho da BNT e diz, é tantos centímetros para cima, para baixo. Isso é norma técnica. Na nossa faculdade a capa é assim, você tem que fazer assim. Então, aí disse, poxa vida, mas eu achei que eu já ia entrar fazendo cirurgia em cachorro lá, quem vai para veterinário, né, cortando a barriga do cachorro e vai ter que ir para uma sala de aula olhar técnicas. Toda a teoria. É toda a teoria. Então, e se não tem o desejo, não passa por isso, desiste no caminho. E muitas vezes são as pessoas desencontradas, né? Desencontradas. Aí sim se frustra. Aquela pessoa que ela não está bem consigo mesma, então ela não se encontra no relacionamento. Também não. Ela namora 1, 2, 3, sempre o outro é culpado. Aquela pessoa que já está no terceiro casamento. Sempre a mulher é culpada, ou o homem é o culpado. Porque não presta, porque isso... Mas são os outros que estão com o problema ou é você o problema, né? É mais fácil apontar para o outro, né, do que se autoanalisar. Se autoanalisar, exato. Então, no caminho de formação, a gente também tem todo um trabalho de acompanhamento espiritual, psicológico, terapia, tudo isso para a gente ir buscando. E mesmo assim, a gente chega num ponto de... Meu Deus do céu. E pode desistir no meio do caminho. Pode desistir. Pode desistir, inclusive, depois de estar padre. No ministério, muitos desistiram no caminho depois, né? Então, perceberam que não era isso que queriam. Ou se frustraram com alguma coisa, porque trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Então, trabalhar com pessoas em comunidade, na igreja, às vezes vem aquelas frustrações, eu achei que ser padre ia ser assim, mas ficar aqui, fazer isso, não é o que eu quero. Então, existe também todo um respeito que é preciso e é necessário ter com a pessoa, mesmo com pessoas que lá no casamento não dão certo. É preciso ter um respeito. Ai, meu Deus, mas se separou, deixou de ser padre. Ai, largou a profissão para... Mas respeito, é uma decisão da pessoa. Foi muito mais difícil ela tomar a decisão de encerrar esse ciclo da vida dela do que se ela tivesse que começar esse ciclo. Padre Mateus, o senhor é um homem bastante novo também, não é? E a gente sabe, assim, que como outros casos, alguns largaram a batina, como diz, e foram ter uma família. O senhor não sente falta? Já pensou nisso? Eu poderia ter uma esposa, um filho, netos, planejar uma família? O que pensa sobre o celibato na Igreja Católica? É a crise da paternidade, né? Todos os meus colegas de ensino médio, os meus amigos que eram do meu tempo do CLJ, todos praticamente já são pais de 1 ou 2, né? Então, às vezes você olha assim, nossa, eu também podia ter meus filhos, né? Por outro lado, existe uma compreensão diferenciada do que é a paternidade no ministério ordenado. Muitas pessoas colocam a questão celibatária como uma questão de empecilho para que mais pessoas sejam padres. Não é. Quando a gente não porque a gente, quando chega nesse ponto, é sinal que a gente não entendeu qual é a função da sexualidade na vida humana. Qual é? A nossa função não é só procriar, é nos completar. Então, quem decide pela vida familiar vai se completar na família. Mas quem decide pela vida comunitária, como é o meu caso, então a minha realização está na minha comunidade, que é a igreja. Então, o fato de eu não poder gerar meus filhos não significa que eu me sinta uma pessoa, como o pessoal muitas vezes diz, um solteirão frustrado, né? Não. Mais pessoas fazem a opção de não ter família, não ter filhos.
e são felizes. Dá vontade, tem horas que bate a tristeza, tem horas que bate a solidão. Poxa, agora chegar em casa, ninguém esperando, não tem ninguém para me esperar. Mas em algumas situações a gente vê assim que tem pessoas que têm esposa, têm filhos, também e chega em casa e também não vai ter ninguém esperando. Ou vai chegar em casa e dizer, ainda tem que me encontrar com aquela, né? Porque hoje está isso, hoje está aquilo, hoje está isso. Então nem tudo é um mar de rosas, né? A vida familiar, a vida matrimonial também tem os seus inconvenientes. Sim. E que exatamente onde as pessoas têm a oportunidade de ter uma sexualidade ativa, de terem filhos, de ter família, mas também não é feliz. Gera filhos, tem um relacionamento, tem um matrimônio, tem uma pessoa que divide a vida, divide a cama, mas não é feliz. Então, onde está o teu coração, lá está o teu tesouro, já diz, né, o provérbio bíblico. Então, na nossa vida sacerdotal, o nosso coração está na igreja, na comunidade. Então, você não ter um coração dividido, sabe? Não ter um coração dividido. Porque a compreensão do que significa o ministério ordenado para a igreja é diferente do que, por exemplo, um pastorado. Quando o pessoal fala do pastor, mas os pastores casam. Mas a missão do pastor na comunidade é um pouquinho diferente. A comunidade, o pastorado tem nas igrejas evangélicas tradicionais ou pentecostais, enfim, o pastorado ele tem outro sentido. No nosso caso, e a explicação teológica, bíblica, cristológica para o celibato sacerdotal é não ter um coração dividido. Teu coração não vai se dividir com outra preocupação que não seja a tua comunidade. As pessoas mais próximas, familiares. Então, núcleo familiar. Então não é que você abandona a família, ou você abdica da família, ou você então sai de casa para nunca mais ver os teus pais, os teus irmãos. Que era uma vez tinha essa ideia, né? Se ia para o seminário, para o convento, para nunca mais voltar para casa, né? Não, a gente tem convivência familiar, a gente tira férias, a gente convive com os familiares da gente, né? Tem uma ligação muito próxima com a família, mas não gerei os meus filhos. Não, mas isso não significa diminuir em mim quem eu sou. E aqui vem a questão da sexualidade como complementariedade do que nós somos, né? Quando a gente estuda antropologia, a gente percebe nas categorias do ser humano, né? Corpo, alma, espírito, afeto, trauma, a psique, depois a gente vai para comunidade, sociedade, família. São as categorias, né, que envolvem a antropologia moderna, vamos dizer assim. E uma das categorias que faz parte do ser humano é a sexualidade. Sexualidade e afetividade. E a sexualidade ela não pode ser só canalizada pro ato genital, né? A genitalidade, enquanto tal, é o lado ruim da sexualidade, perverso da sexualidade. Freud chama isso de Thanatos, quando a sexualidade ela é maldosa, quando a sexualidade ela produz mal. Então, o problema não é a erótica, conforme Freud, o problema é a porneia, que é o lado ruim, perverso, quando a pessoa se torna um objeto de prazer e quando eu canalizo o meu prazer apenas na minha genitalidade. Agora, quando é erótica para Freud é impulso de vida, então a sexualidade é bonita, ela é vibrante, ela te faz ser quem você é. E aí então nós encontramos nessa explicação freudiana uma das interpretações do que significa o amor para Cristo. Que o amor para Jesus Cristo ele é agápico,
ele é erótico e agápico, que o ágape é quando o amor ele quer dizer, capaz de entregar a própria vida, que foi o que Jesus fez por nós, né? Então quando o amor sublima tudo, ele é capaz de entregar a própria vida. Sim. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente por vocês. Então é esse amor que se entrega, que se derrama, né? Como fez o Cristo por todos nós. Mas os impulsos de vida que Jesus tinha, Jesus também não teve filhos, mas a gente não pode dizer que ele foi uma pessoa que não gerou vida por onde passou. Então a nossa sexualidade ela também está ligada à geração de vida, a promover a vida, a cuidar da vida, o que faz parte da paternidade, da maternidade de todas as pessoas, né? Sim. Padre, mas vocês são, antes de padre, vocês são homens. Existe desejo? Porque a gente vê algumas situações até na dramaturgia daquelas pessoas no celibato se chicoteando em alguns momentos em que sentem algum tipo de desejo. Como é que é lidar com isso? A caricaturação da vida religiosa na teledramaturgia é muito engraçada, porque geralmente o padre da novela é gordinho, é comilão, tem uma fala, né? Geralmente o padre de novela é uma caricatura muito desengonçada, né? Então, ou colocam uma figura de um homem muito bonito para que depois o enredo leve alguém o padre a desistir do celibato, da vida sacerdotal por causa de uma mulher. Enquanto corporeidade, nós sentimos o que todas as pessoas sentem. Lembrei do crime do Padre Amaro. Exato. Então, se belisca, dói, se fura, sai sangue, se machuca, quebra. A corporeidade, ela não é eliminada da vida da pessoa. E nem os instintos, nem o prazer. Agora, como lidar com isso? Isso é uma questão muito delicada, porque volto ao assunto da sexualidade mal resolvida na vida das pessoas, não só do sacerdócio. Porque as pessoas também não entendem qual o sentido da sua sexualidade, da sua vida. O que explica uma pessoa que tem uma vida normal, então, um homem hétero ou um homem que tenha uma opção LGBT, enfim, e que tenha seu prazer, tem o seu companheiro, sua companheira, mas cada pouco busca por fora um outro relacionamento. Né? Cada pouco está com uma amante diferente. É aquele heterão top, assim, né? Cada pouco ele tem a fixa, a família, que é aquela que ele apresenta no jantar da sociedade. Até na igreja. Na igreja, caminha com a mulher, leva para o clube, para a mulher tomar banho de sol no clube, ostenta o trunfo que ele tem de ter uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo ele tem um relacionamento sexual fora do casamento, não com uma só pessoa. Né? E não necessariamente um relacionamento hétero. Exato. Então, aí a gente vê como a sexualidade, nessas circunstâncias, ela não está integrada à pessoa. Então, a questão de fundo não está no sacerdote, no presbítero, no religioso, não ter sentimentos, não ter desejos, não ter instintos, mas como que as pessoas hoje, elas trabalham isso na sua própria vida, porque todos temos. Agora, se você não controla, se você não canaliza, não trabalha, não é questão de subterfúgios ou de fuga, porque isso também não é bom. É preciso que a gente introduza isso como parte da vida, porque quando a gente não introduzir isso como parte da vida, então isso se torna também doentio. É onde a gente enxerga essas práticas né, de um tempo da cristandade, do catolicismo, em que todo o instinto, o estímulo de prazer corporal deveria ser negado, porque é uma interpretação muito platônica de quem é o ser humano. O corpo é a prisão da alma, a morada da alma, e a alma precisa se libertar do corpo para ela atingir a plenitude. Isso é uma visão platônica.
né? E a alma no sentido de não só da corporeidade, mas do ser humano na sua complexidade maior. E o corpo era muito simples. A compreensão platônica, o corpo é muito simples para essas coisas. Então a pessoa precisa se desapegar do corpo. E essa visão platônica entrou na compreensão do ser humano na religiosidade, no catolicismo, especialmente via Santo Agostinho. Então, essas práticas masoquistas da pessoa se autoflagelar por causa de um instinto, de um olhar de desejo, de uma reação corpórea ao amor, ao afeto, ao carinho, quer dizer, é quando a experiência religiosa é doentia. E não são só sacerdotes que fizeram isso, muitas outras pessoas fizeram isso como forma punitiva, né? De castigo, do pecado, do diabo. Então eu tenho que me machucar para me purificar. Ainda bem que a gente mudou, né? Evoluindo. Mas que ainda tem pessoas que se autopunem, se autoflagelam por isso. Mas, então, volto a dizer que a questão, quando se debate a vida de um presbítero, a vida sacerdotal, e se fala da vida sacerdotal como uma negação do seu próprio ser, da sua própria essência, por causa da não possibilidade de ter relação sexual ou pela impossibilidade de não ter filhos, enfim, nós estamos restringindo por demais o que é a sexualidade na nossa vida. Padre Mateus, ao longo dos últimos anos, décadas, assim, o senhor deve lembrar, o senhor era bem jovenzinho, mas começou aquela série de padres que, para nós, que somos, que vimos eles aparecerem, surgirem na nossa vida, era algo bem diferente. Lá atrás, o padre Marcelo Rossi, que foi um padre diferente na forma de tratar com as pessoas, publicamente, virou uma celebridade, se tornou famoso, cantor, discos e tudo mais. De lá para cá, muitos outros vieram. Fábio de Mello é um padre totalmente popular. Nos meios sociais. Nas redes sociais. Isso ajudou ou atrapalhou a Igreja Católica? O problema não é estar na mídia, o problema é ser midiático. O bispo de Vacaria, Dom Silvio, ele usou uma expressão um dia que eu achei fantástica. Nós somos padres do altar e não do palco. Então, essa expressão acho que resume muito da tua pergunta, né? É claro que hoje não tem como você estar fora das redes sociais, até por uma questão de atendimento pastoral. Antes de vir aqui fazer essa conversa com você, eu estava no WhatsApp resolvendo uma função de um sepultamento, né? Então a família usou a rede social, entrou em contato comigo para encaminhar em como fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre batizado, casamento, recado, pedir para ir no hospital, visitar alguém. É algo muito útil. Ficou como uma ferramenta de trabalho pastoral. Algumas vezes são um tanto quanto invasivas, invadindo a privacidade da gente, fazendo perguntas que não são muito adequadas à ocasião, mas enfim, respeito também quem pensa assim. E agora, os padres midiáticos, alguns dizem que eles usam tudo isso para evangelizar, mas eu acho que aí fica muito efêmero. Fica uma coisa muito hipodérmica, sabe? É uma frasezinha de efeito lá no Instagram. Pra justificar o brilho que eles estão tendo. Aí a pessoa coloca, tipo, o Padre Fábio é uma pessoa que tem umas frases de efeito muito legais no Instagram. No Twitter. E aí as pessoas compartilham a frase dele, mas elas não vão para Jesus Cristo. Elas acham a frase que o padre escreveu interessante. Ponto. E o objetivo da evangelização é levar as pessoas para o caminho de Jesus Cristo, para seguir Cristo na sua palavra, na sua vida, assemelhar-se cada vez mais a Cristo, como diz
São Paulo ter os mesmos sentimentos que haviam em Jesus Cristo, né? Então, essa é a função da evangelização, é levar as pessoas a uma vivência profunda do Evangelho. E não a uma questão sentimental, epidérmica. Ai, que música mais linda que aquele padre lançou uma música linda. Bom, eu acho que nós temos um comparativo, Ana Maria, para fazer entre os padres midiáticos e a evangelização com o Padre Zezinho. É claro que o Padre Zezinho vem de outro tempo. O Padre Zezinho vem do tempo do fita cassete, do disco de vinil, que as pessoas tinham o disco do Padre Zezinho em casa, né? As mães, as vovós ganhavam uma fita do Padre Zezinho, meu Deus, elas cantavam, escutavam aquelas músicas, tocava na rádio, no programa normal da rádio, ali na programação do dia, pedia uma música do Padre Zezinho lá no lado a lado com a notícia, né? Então, era um tempo em que essas pessoas assumiam aquilo e aquilo fazia parte da vida delas. Hoje o padre lança uma música, ela pode ser legalzinha, ela pode ser agitada, animada, feliz, com uma letra, mas ela não evangeliza. E esse é o drama dos padres midiáticos, né? Então eles se tornam populares, mas daí ao mesmo tempo eles se tornam escravos daquilo que por exemplo, de uma gravadora, né? Sim. Ele se torna funcionário de uma gravadora com todas as exigências que um artista qualquer tem para se manter na gravadora. Então a gravadora assume a pessoa, assume toda a mídia, a propaganda, divulgação, shows e tudo mais. Vira um artista. A pessoa vira um artista, mas ao mesmo tempo aquilo que ele está fazendo já não corresponde mais com o mistério que ele tem. Padre Mateus, e tem padres jovens indo para o sacerdócio, querendo se tornar artistas, celebridades, com esses exemplos que a gente tem midiáticos ali? E se for esse o exemplo, está no caminho errado. E Padre Mateus, jovem, assim como o senhor é, desde que começou já muito jovem. Ainda hoje posso dizer que sou jovem, daqui a uns anos eu vou dizer, esse idoso sacerdote que está entre nós aqui. Tomara que a gente possa dizer esse isso. padre velho que veio, vou entrevistar um padre velho hoje. Padre Mateus, e como é que, eu imagino que tenha recebido cantadas depois do sacerdócio, como é que lidou com isso? Aconteceu. Sim, não só aconteceu no verbo do passado, como acontece ainda hoje. São os olhares das pessoas. E na formação, a gente teve um retiro que eu fiz e o pregador do retiro disse uma coisa que me chamou muita atenção. As pessoas vão se aproximar de você, não é porque elas querem você como o amor da vida delas, mas elas gostariam que o marido as tratasse como você as trata. Porque muitas vezes a crise de sentimento da pessoa leva a pessoa a ter carências, mas não é que ela não quer mais o marido dela, ela quer deixar o marido dela para tirar o padre da batina. Mas ela gostaria que o marido dela tratasse com atenção, com delicadeza, que quando ela chegar em casa ela seja valorizada, que é uma das coisas que muitas vezes a gente faz pelo instinto, pela formação. Mas faz porque não convive com aquela pessoa todo dia. Todo dia, claro. Chegar no momento que você... também tem disso, né? Tem gente que, convenhamos, tem gente que é difícil, né? Mas aí sempre vem isso, né? Quando alguém se refere à minha pessoa, Ana Maria, falando, nossa, isso, aquilo. Em primeiro lugar, que eu tenho uma crise de identidade comigo mesma, que é muito difícil de eu lidar isso. As pessoas dizem, nossa, como tu tá bonito, como tu é bonito. Mentira. Não sou, não concordo com isso. Há uma negação automática. Porque eu tenho dificuldade de interagir. Se achar bonito. Eu sempre me achei o gordinho, o feinho, o desengonçado, né? De tudo que é lugar. Sofreu bullying, padre? Então... Não sofri bullying, mas eu introjetei isso dentro de mim e eu sei que eu sou assim. Então, já é
Um autoconhecimento. Eu já digo que um dos meus talvez tenha sido isso. limites é isso. Desculpa, mas talvez isso tenha até surgido para afastar as outras pessoas. Sim ou não, mas ao mesmo tempo, assim, desde um elogio, você me dizer, nossa, padre, como você fez bonita a missa, como ficou, você falou muito bem na missa. Não falei nada, sabe? Eu tenho dificuldade de aceitar o elogio como sendo parte do meu, da construção da minha identidade. A sua autocrítica é muito forte. Então, aí volta a criação. Sempre fui criado para ser com muito cobrança, comparações, né? Ah, mas o fulano faz... Então, por exemplo, matemática, né? Ah, eu odiava matemática. E aí, eu nunca fui bem em matemática, nunca ia bem nas provas. Mas como é que fulano vai bem, não sei o que, tu não vai? Mas então, a cantada... Aí quando vem a cantada, eu respeito o que a outra pessoa disse. Eu dificilmente vou dizer assim, pô, cai na tua real, e me deixa. Não é o que eu quero, né? Te liga, bico de luz, né? Não, eu não. Na maioria das vezes eu ignoro o que a pessoa fala. Você faz de sonso. Faz que não percebeu. De bobo, não entendo, faço de conta que não entendi. Palavras, olhares, gestos que são feitos, às vezes a pessoa do padre. E é interessante ainda, dentro dessa perspectiva, que as pessoas que mais dizem que o padre deveria ter uma vida normal, aquelas pessoas mais progressivas, normal assim, da né? maioria, sim. Não, o padre podia ir para festa, o padre podia dançar, o padre podia fazer isso. Quando enxergam o padre fazendo uma atividade normal, né, considerada normal, apontou o dedo. Aí, padre, mas tu tá aqui. Fica chocada. Ficam chocadas, assim. Padre, mas tu veio aqui no restaurante hoje. O padre não come. Tu comendo. O padre comendo pizza. O padre tomando comprou um X lá, tá tomando uma cervejinha lá na praça, comendo um X lá, como uma boa parte dos cidadãos carazienses já fizeram alguma vez na vida. O padre tomando cerveja, comendo chopp. Que coisa, hein, essas coisas não assim. Imaginar isso. Então, Gente. Então as pessoas que mais, depois são aquelas pessoas que mais vão. Então, de repente, uma mulher que diz assim: ai, padre, tu devia ter uma vida normal, não sei por que vocês fazem assim. Na primeira oportunidade que ela tiver Sim, dessa vida normal. de fazer alguma observação a teu respeito, vai ser para acabar contigo. Poxa. E outra coisa que hoje é muito, muito forte dentro dessa linha, Ana Maria, é a questão a pessoa. Então, como eu não consegui fazer o que eu queria, então eu começar a destruir a pessoa ao contrário. Então, criar as pessoas começar a criar uma falsa ideologia do padre, um perfil ideológico do padre ruim. Diz, mas o padre é isso, eu vi o padre assim, tinha uma pessoa junto com ele. Uma desconstrução, né? Da imagem pública Desconstruir da pessoa. a imagem pública da pessoa, porque como ela não conseguiu atingir o objetivo dela, então, e é muito, muito complicado, porque tudo hoje na vida pública, ela é passível de interpretações, e até que você comprova o contrário, demora muito. Então, um abraço. Já foi destruída a reputação de então, alguém. se você abraça uma criança, uma jovem, então é pedófilo. Se você abraça um jovem, um menino, além de pedófilo, é homossexual. Se abraça uma pessoa casada, então ao padre, né, tá dando em cima de mulher casada. Se ele abraça o homem casado, então ele tá dando em cima do marido dela, na frente dela. Poxa, né? O padre abraçou o marido na frente dela, ela não viu que o padre tá dando. Não pode. Então, assim, ao mesmo tempo que a sociedade exige uma vida normal dos sacerdotes, ela dá uma visão extremamente puritana, ela cobra uma vida extremamente puritana que ela não vive. Claro que não. Que ela não Ou ela vive. não apontaria e ficaria de olho na vida do outro. Então, assim, pessoas que estão no estado civil
diferente, numa missão diferente, se abraçar um outro, é parceiro, né? Então, poxa, mas pode ser parceiro e pode não ser, mas por que se é o padre tá dando em cima? Por que se é o padre está sendo homossexual ou o pedófilo? O padre não pode agir conforme sua própria vontade. Em muitas ocasiões tem que pensar como é que ele vai eu não tocar, posso, inclusive, apertar a mão de alguém. Tocar ou ser tocado, né? Tocar ou ser tocado. E essa, eu gosto muito da imagem de Jesus com Maria Madalena, né? Porque a literatura e a criatividade maldosa das pessoas tratou Maria Madalena como se ela fosse uma pessoa prostituída, que viesse do mundo da prostituição. E nunca foi isso, né? O mundo de Maria Madalena era o mundo da cultura religiosa do tempo dela. Não é a questão, não se trata de questão de sexualidade promíscua, mas se trata de uma cultura perversa. A quem interessava colocar essa imagem. E aí, então, enfim. E Jesus, ele tem uma amizade tão profunda com Maria Madalena, uma amizade de homem e mulher, e sem necessidade de algo mais. Aí as pessoas que leram Dan Brown já leram a literatura, não conseguiram distinguir Sagrada Escritura de literatura romanceada. Então, nossa, Maria Madalena, ela era apaixonada por Jesus. Jesus devia ter alguma coisa com Madalena. Calma, tinha sim, o que de fato Deus espera que a gente tenha com as pessoas, que é amizade. E uma amizade verdadeira. Porque um casal, isso eu converso muito com os noivos, um casal acaba se tornando o melhor amigo um do outro. E um relacionamento sexual do casal não é necessariamente todo dia, toda hora, em qualquer lugar, né? Então, num casamento sadio, de relações sadias, o casal se torna o melhor amigo um do outro. Mas aí tu vai dizer, mas como que eles são amigos um do outro sem interesse? Qual interesse? Qual é o interesse? É o bem do próximo? É querer ver a pessoa bem? Então, Jesus não pôde ter amizade com Maria Madalena, porque se ele se aproximasse de Maria Madalena, ele ia querer alguma coisa com ela. Mas é exatamente o que as pessoas pensam que elas teriam, não o que Jesus teve. Sim, você projeta no outro aquilo. Você mede o outro pela sua própria porque égua. Se eu me aproximar de uma mulher, é porque eu vou querer alguma coisa com ela. Se uma mulher se aproximar de mim, é porque ela quer alguma coisa comigo. Tem pessoas que agem assim. Que é uma água, padre? Não, obrigado. Tem pessoas que agem assim, mas tem pessoas que têm um sentimento muito verdadeiro conosco. E eu aproveito para dizer isso. É muito importante quando a gente descobre as pessoas a partir da verdade delas, e aí você tem amizades que te complementam. Casais que são bem casados, nos quais você se sente no núcleo familiar. Que quando você vai na casa deles, você não está indo nem para dar em cima dela, nem em cima dele, mas você vai lá para se sentir família, sabe? No amor deles você se sentir amado também. E tem pessoas que tratam a gente muito bem, que são verdadeiros amigos, que são pessoas amáveis, amadas, casais, mulheres, pessoas que são um pouco mais de idade, que assumem a gente como filho, como neto, como parte da vida delas. Então, quer dizer, existe a maldade de alguns, mas existe muito mais bondade do que maldade nesse caminho. Padre Matheus Daniele, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. E o que mais gostaria de falar às pessoas nesse momento? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui na Cardiomax, o meu cardiologista, Dr. Max, aquele que cuida de mim. Do seu coração. No meu coração. Me recordo quando um dia não estava muito bem, e ele foi lá na casa paroquial e mediu minha pressão, enfim, viu que eu estava com a pressão alterada, ele me trouxe aqui no consultório e ele disse: você cuida da minha fé e eu vou cuidar do teu corpo. E desde então o Dr. Max e a doutora Roselei têm sido
os meus médicos, né, da parte do coração aqui em Carazinho, é com quem eu geralmente consulto, é com ele quando ele vem. Uma vez por ano ele quer me consultar também. Tá certo. Mas eu acho, e quando eu também passei por Covid, ele me ligava todo dia, ele queria saber como é que estava a minha oxigenação, como é que estava a minha pressão, como é que... Então sou muito grato ao Dr. Max pelo carinho que ele sempre tem comigo. Se eu cuido da fé dele, ele cuida da minha saúde. Então são trocas de favores. Mas agradecer essa oportunidade de poder falar um frente a frente a respeito de coisas como você dizia nos bastidores, que às vezes as pessoas não conversam com o padre, que a gente não conversa sobre isso nem com a pessoa Mateus e nem com o padre Mateus, porque quando a gente se encontra nos ambientes, enfim, nós nos encontramos como padre Mateus e como pessoa Mateus. E assuntos que não vem, a pessoa não pergunta, né? Acho que valeu muito a oportunidade, agradeço. E dizer para quem está nos acompanhando, quem está assistindo essa entrevista, que cuidem muito bem de si, da sua totalidade, né? Acho que se existe uma coisa sagrada em nós e que Deus criou em nós, essa totalidade de ser humano. Então a gente precisa cuidar mais da nossa totalidade e não só direcionar a nossa vida para algumas coisas. Se nós hoje estamos vivendo uma sociedade doente, e não doente por causa da pandemia, mas doente porque se deixou, né? O Papa Francisco ainda disse hoje que quem deveria ser vacinado no atual momento, deveria receber a vacina, é o orgulho. As pessoas são muito orgulhosas, somos, mas a gente não é vacinado, nem um padre é vacinado para não ser orgulhoso, não ser dinheirista, não ser frio, calculista, pragmático. A gente tem que se tratar do todo da gente e esse todo, então, agora ser cuidado como obra criadora, obra da criação, obra divina. Cuidem mais da totalidade da gente. Muito obrigada, Padre Mateus Daniele, por ter vindo para esse bate-papo aqui, esse café na Cardiomax. E a gente espera que possamos ter outras conversas assim, não é? À medida que as pessoas também forem colocando comentários, forem sugerindo assuntos, coisas para a gente falar aqui, para a gente abordar, para que a gente possa ajudar um pouquinho também na vida das pessoas, principalmente na saúde mental das pessoas. E eu acredito que essa seja uma grande contribuição sua. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Muito obrigada a todos, então, que acompanharam esse programa aqui, esse Café na Cardiomax com o Padre Mateus Daniele, e até a próxima!